Como fazer degradê de sombras? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Make Sincerona. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tami Gasperin, sou maquiadora apaixonada por automaquiagem. Hoje já me considero especialista em automaquiagem porque eu realmente amo muito repassar para vocês todos esses conhecimentos, porque eu sei o quanto a automaquiagem ela é ou ela pode ser transformadora nas nossas vidas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre degradê de sombras. Então, para a gente começar sobre esse assunto agora, eu vou contando para vocês o que é degradê, por que fazer o que não é degradê e como fazer. Então eu separei algumas paletas de sombras aqui, alguns pincéis para mostrar para vocês entenderem tudo isso. Vamos começar falando então sobre o que é degradê de sombras. Degradê, gente, quando a gente pensa no que é, não pensando na maquiagem, é quando a gente tem uma cor entrando dentro da outra sem fazer uma marcação. Então, quando a gente tem listras, por exemplo, eu vou pintar aqui uma parede, eu faço uma listra vermelha e uma listra verde, isso não fica um degradê, fica uma separação entre as cores. Mas, se eu quiser fazer a minha parede aqui atrás, começando com vermelho e depois clareando até chegar no teto, então esse vermelho ele vai ficando mais claro até chegar no branco, e isso é um degradê. Na maquiagem, o degradê, ele é sempre quando uma cor aparece mais escura e depois ela vai clareando e ela vai sumindo na nossa pele. Então vou dar um exemplo para vocês aqui fora das sombras, para vocês entenderem que não é só nas sombras que nós temos os degradês. Por exemplo, o blush e o contorno, eles formam um degradê na nossa pele. Quando a gente aplica o contorno, eu não posso deixar uma listra marcada com pontas, como se fosse um retângulo. Quando a gente aplica o blush, ele não fica um círculo, ele não fica super marcado. Porque a gente aplica as cores para que não fique tudo marcado e fique sim um degradê. Então vocês estão vendo que o meu contorno e o meu blush aqui tá tudo junto, tudo misturado? Só que não tá tudo misturado numa coisa só. O contorno tá aqui e o blush tá aqui, e o iluminador tá aqui em cima. Eles estão fazendo um degradê. Degradê do escuro pra minha pele, ó. Vocês estão vendo que não tem uma linha que separa. E o blush é a mesma coisa. O blush tá aqui, mas não tem uma linha que separa o blush da minha pele. Quando a gente faz um degradê bem feito na nossa maquiagem, parece que aquelas cores estão saindo de dentro da nossa pele. O que não é degradê? Por exemplo, não é degradê a minha sobrancelha dessa maneira. Não é degradê o meu batom aplicado dessa maneira. A minha sobrancelha ela tem linhas marcadas. Então eu vejo exatamente aonde a minha sobrancelha está começando e exatamente aonde é a minha pele. O meu batom tem um contorno feito. Então eu não vejo o batom da cor dele sendo mais claro e depois a minha pele. Tem uma linha separando. Então, técnicas mais marcadas, como sobrancelha, como delineado, como a técnica do cut crease e como batom, são técnicas que não são em degradê. Não que não possam ser, mas nesse caso aqui não são. A minha sobrancelha já aqui no comecinho, ela tá em degradê sim. Vou pegar o pincel de sobrancelha pra mostrar pra vocês. A minha sobrancelha aqui no comecinho, ela tá mais clara e ela vai indo mais escura. Vocês notam que não tem uma separação, aqui é uma cor e aqui é outra? Ela apenas tá com menos intensidade aqui e mais intensidade pra cá. Isso é um degradê. Quando a gente faz um olho que o cantinho é preto, depois fica marrom e depois fica clarinho, a gente consegue fazer um degradê entre as cores se nós esfumarmos bem essas sombras, se nós usarmos as cores certas também. Da mesma maneira, quando a gente faz a nossa sombra aqui no côncavo e na pálpebra fixa, quando a gente não deixa aquela sombra marcada, a gente também faz um degradê subindo a sombra até chegar na nossa pele, que é quase lá na sobrancelha. Então vocês já entenderam o que é degradê, vocês já entenderam o que não é degradê, mas a gente tem dois tipos de degradês diferentes na maquiagem do olho. Vamos focar agora no degradê da maquiagem do olho, tá? Quando a gente faz uma maquiagem assim no nosso olho, que realmente a gente tem uma cor mais escura aqui e vai clareando, a gente faz um degradê na vertical. Uma cor clarinha, uma cor média, uma cor escura no cantinho externo. Já quando a gente faz aquela maquiagem em degradê daqui pra cima, a gente pode chamar que o degradê é horizontal. Então eu posso fazer, por exemplo, um olho preto, onde o preto tá todo aqui na minha pálpebra móvel, depois tem um marrom mais escuro, depois um marrom mais claro e depois a minha pele. Isso é um degradê horizontal. Então é importante que a gente aprenda a fazer tanto o degradê horizontal quanto o degradê vertical. Hoje nós vamos nos focar no degradê
horizontal, no degradê aqui pra cima. Mas a técnica usada pro degradê um do ladinho do outro, que é o vertical, é a mesma. Basta você pensar onde que você vai aplicar as cores das sombras. Certo, minhas lindezas? Quando eu falo pra vocês sobre cores de sombras específicas pra fazer degradê, deixa eu mostrar uma paleta pra vocês. Não é à toa que quando vocês me pedem indicações de paletas, eu falo pra vocês começarem com paletas assim, nesse estilo. Não é à toa que eu indico pra vocês paletas que tenham cores neutras, pra que vocês realmente consigam fazer degradê com mais facilidade. Tá, mas então quer dizer que se eu tiver só um quartetinho de sombras, por exemplo, com ali 4 cores, um verde, um azul, um douradinho e um branco, eu não vou conseguir fazer degradê? Vai ficar bem mais difícil. A gente precisa ter uma família de cores numa sequência para conseguir fazer um degradê no nosso olho. Senão, gente, vai ficar muito mais difícil. Vocês já me viram aqui muitas vezes, muitas vezes, começando a minha maquiagem com o meu produto que eu uso para fazer contorno no meu rosto. Que eu acabo usando para fazer mesmo, né, o meu esfumadinho, o meu primeiro esfumado. E muitas vezes no meu dia a dia eu uso só ele mesmo por ser prático, né? Ele já tá ali, eu já usei, eu vou lá e faço um esfumadinho no olho e tá tudo certo. Quando eu faço esse marrom aqui primeiro, depois eu pego um marrom mais escuro e eu coloco dentro do marrom mais claro, e às vezes um outro marrom mais escuro dentro do outro marrom, e assim vai indo um dentro do outro, é que eu consigo fazer o meu degradê. Agora, se eu pular desse marronzinho aqui, que eu faço aquela maquiagem, aquele esfumado lá na pálpebra fixa, se eu pular para um preto, eu não vou conseguir um degradê. Pelo menos eu não vou conseguir um degradê assim tão bonito. Quando a gente quer fazer uma sequência de cores para respeitar um degradê, para ficar aquela maquiagem com aquele acabamento mais profissional, para ficar aquela maquiagem bem esfumada, eu preciso ter cores da mesma família, sombras da mesma família, uma do ladinho da outra. Vai facilitar? Sim. Então é claro que tu não precisa sair que nem uma maluca comprando um monte de paletas desse tamanho aqui. Você precisa pensar quais são as cores que você gosta. Deixa eu te mostrar uma outra paleta aqui. Essa aqui também é grandona, tá? Mas olha só. Vocês estão vendo que tem várias cores da mesma família? Quando eu vou trabalhar com olho verde, eu nunca vou conseguir fazer um olho verde bonito, esfumado, com uma cor de verde só. Eu preciso de pelo menos 2 cores de verde, um mais escuro e um mais claro. Quando eu vou trabalhar com roxos, a mesma coisa. Quando eu vou trabalhar com rosas, a mesma coisa. E quando eu vou trabalhar com os neutros, a mesma coisa também. Eu preciso de uma sequência de cores. Talvez tu não precise de 10 tons de azul para fazer um olho azul. Talvez com 2 tons de azul você já consegue fazer um azul. Mas, mesmo quando você trabalhar com cores coloridas na sua maquiagem, é importante que você tenha pelo menos um marronzinho do tom do seu contorno. Por que eu digo do tom do seu contorno? Porque o teu contorno ele aparece na tua pele, mas ele não fica manchado, porque ele não é muito escuro. Então o teu tom de contorno ele também vai ser uma boa cor de fundo de esfumado. Quando eu trabalho com uma cor azul na minha pálpebra, o azul ele é muito diferente do meu tom de pele. Então, eu não consigo jogar o azul aqui na pálpebra e não deixar ele tão marcado, ou pelo menos não consigo trazer essa maquiagem mais para o uso mais social mesmo, sem fazer um pouquinho de esfumado marrom. Porque o marrom, ele vai quebrar, na verdade, o marrom ele vai trazer o degradê entre o azul e a cor da minha pele. Então, se tu tem a pele mais escura que a minha, por exemplo, e tu tá fazendo uma maquiagem junto comigo, tu só tem que subir o tom das cores. A Mari até conversou comigo no dia do azul, né, Mari? Dizendo que ficou muito clarinho pra ti os azuis. Com certeza, isso vai acontecer com várias de vocês. Se tu tem a pele mais clara que a minha, as cores que eu usar em mim vão ficar muito escuras pra ti. E se tu tem a pele mais escura que a minha, o contrário. Você tem que subir todos os tons de cor. Então não tentem copiar a maquiagem que eu faço aqui com as devidas cores. Tentem sempre associar a cor de pele de vocês. Por quê? Se o meu marronzinho ideal para fazer o fundo do esfumado é um marrom clarinho assim, para ti, e esse aqui é o meu tom de contorno perfeito, vamos dizer, para ti com certeza não vai ser o mesmo que eu, porque a tua cor de contorno não é a mesma que a minha. Outra coisa é que
essa mesma regra de você não copiar exatamente o que eu tô fazendo, mas você sim adaptar para você é quanto aonde eu tô colocando cada sombra, o quanto eu tô subindo, se eu tô fazendo mais redondinho ou mais lateral, se eu tô clareando o cantinho ou não, se eu tô iluminando abaixo da sobrancelha ou não. Tudo isso você precisa adaptar para o seu formato de olho, para suas características que com certeza são diferentes das minhas. Minhas lindezas, para você conseguir fazer degradê, um degradê bem perfeito, um degradê bem adequado, para você ter aquele resultado bacana de maquiagem profissional, de maquiagem bem esfumada, você precisa de 3 coisas. Primeiro, uma sequência de cores, como eu estava explicando para vocês agora. Você não vai conseguir fazer um degradê de um marrom clarinho para um preto, de uma sombra vermelha para verde. Você precisa de uma família de cores e eu já vou falar mais sobre isso. Então você precisa de 3 coisas. Um degradê de cores, então as cores certas para o seu esfumado nas sombras. Você precisa também dos pincéis certos, porque nós precisamos de tamanhos diferentes de pincéis de esfumar. E aí tu pode pensar assim, nossa, mas eu preciso comprar um monte de pincéis. Não, calma aí, calma que eu já vou falar sobre os pincéis também. E nós também precisamos, gente, pensar no formato do teu esfumado, porque de nada adianta você fazer o degradê certinho se você não sabe até onde subir a tua sombra e se você não sabe o que fazer na tua sombra pro lado de fora. Então você precisa conhecer as características do teu olho. O que o teu olho tem aqui fora? Ele é mais puxado, ele é mais redondo, ele é mais alto, ele é mais baixo? Os teus olhos são diferentes? O que tu precisa fazer no cantinho interno? O teu côncavo, como é que ele é? Como é que é o teu espaço de pálpebra móvel e de pálpebra fixa? Aqui embaixo. Tudo isso. Você precisa parar e prestar atenção nas tuas características. Outra coisa que você precisa fazer é treino, como sempre. Mas basicamente você precisa dessas 3 coisas que são as sombras, os pincéis e saber o que você precisa em cada formato aí em cada característica do teu olhar. Beleza? Olha só, quando você quer fazer um degradê de cores, por exemplo, quando você quer fazer um esfumado marrom, não adianta você começar, vamos supor que você tenha a minha pele, ou parecido comigo, uma pele mais clara. Não adianta eu querer começar a fazer o meu degradê já jogando um marrom escuro desses aqui, ó, daqui de baixo, daqui do meio, porque vai manchar na minha pele com muita facilidade. Agora, se eu começar com os marrons mais claros aqui de cima, e eu for indo, escurecendo, trocando o tamanho do meu pincel até chegar nos marrons mais escuros, eu com certeza vou conseguir um degradê. Vamos supor, se você quiser fazer uma maquiagem com um degradê de cores diferentes e não da mesma família, pensa comigo, estilo aquela maquiagem pôr do sol que a gente já fez aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, que maquiagem pôr do sol é essa, tem foto postada tanto no feed do Insta quanto na página do Face, e o vídeo dessa aula tá postado no Facebook e no YouTube. Corre pra lá então que a aula tá inteirinha lá. E quando você quer então fazer um degradê com cores muito diferentes, que nem aquela que é do amarelo pro vermelho, você precisa ter cores intermediárias. Mesmo assim, essas cores a gente considera da mesma família, porque amarelo que vai pro laranja, que vai pro vermelho, elas se conversam. Se eu tentar fazer uma maquiagem com vocês aqui, que é verde e vai pro vermelho, dentro, quando o verde encostar no vermelho, vai ficar uma cor feia, porque elas não são da mesma família. Eu não vou entrar em colorimetria hoje aqui, mas está nos meus planos trazer para vocês a colorimetria de uma maneira mais usável na automaquiagem, tá? Aqui, pincéis. Quando eu falo para vocês que vocês precisam ter alguns tamanhos de pincéis, eu diria que pincel de esfumar, vocês precisam basicamente ter 3 tamanhos. Um grande, um médio e um pequeno. Vocês não precisam ter 3 pincéis caros, vocês podem ter pincéis, hoje em dia já tem muitos pincéis com preço muito bacana, mas vocês precisam ter os tamanhos certos. Então esse pincel é um pincel maior, esse é um pincel médio, esse é um pincel menor. Tem também depois disso um pincel bem pequenininho que é o pincel lápis. Todos esses pincéis aqui, eles esfumam, só que eles vão esfumar regiões diferentes, com tamanhos diferentes. Então, quando eu começo a minha maquiagem com um pincel grande e uma sombra escura, não vai dar tão certo, a não ser que tu tenha muita habilidade para esfumar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como esfumar um marrom bem clarinho e eu vou usar aqui com vocês aquele lá, o marrom nosso de cada dia do contorno, que tá aqui representando qualquer sombra marrom bem clarinha. A aula aqui de agora, gente, ela não é sobre esfumado, ela é sobre degradê, tá? Então eu não vou explicar com todos os detalhes do mundo esfumado, mas presta atenção na combinação de cores que eu vou fazer. Então olha só, peguei aqui a cor clarinha
E eu vou começar aquele esfumadão que a gente faz aqui sempre, dando batidinhas, depois fazendo vai e vem. Tu pode fazer movimentos redondos. Como eu te falei, hoje eu não vou focar nesse quesito, eu não vou focar em formato de esfumado, porque senão a live teria que ter 4 horas. 4 horas para eu te explicar tudo sobre colorimetria, né, sobre as cores e também sobre os pincéis e sobre o esfumado. Então eu vou fazer aqui junto com vocês, rapidinho, para vocês entenderem o que é um degradê. Quando vocês entendem o que é a técnica, fica muito mais fácil de depois vocês conseguirem fazer. Agora deixa eu te falar uma coisa, não adianta nada tu assistir live aqui comigo e não colocar em prática. Não adianta. Tu não vai aprender. Se tu coloca em prática junto comigo ou depois, aproveita que a live fica salva aí por 24 horas, se tu colocar em prática, tu vai conseguir aprender de um jeito ou de outro. A prática, ela sim nos leva à perfeição. Já dizia quem inventou essa frase que eu não sei quem é. Então olha só, fiz aquele esfumadão marronzinho, dei até uma aplicadinha aqui, ó, de leve aqui na pálpebra também, por enquanto, e temos ali uma sombra já marronzinha acontecendo. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra ti. Se tu quiser já passar para um marrom mais escuro, tu já pode. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o tamanho do meu pincel. Eu vou pegar o pincel médio que eu mostrei pra vocês antes, que é o 138 da Dye Makeup. Inclusive, gente, Dye Makeup é uma marca ótima de pincéis. Ótima. Só que eles são um pouquinho mais caros. Só que eles também vão durar bastante. Todos os que eu tenho da Dye Makeup eu gosto bastante, eles são muito bons. Os melhores pincéis que eu já usei, eles são da Sigma. São muito bons. Eu ainda quero comprar os pincéis da Sigma, mas uma hora dessas, né? Uma hora dessas. Por enquanto a gente vai trabalhando com o que a gente tem, com o que a gente pode. Não quer dizer que os outros não são bons. Como quem aí trabalha com maquiagem sabe que a gente fica enlouquecida e quer comprar tudo. Mas é só respirar bem fundo que não precisa. E tu, na tua automaquiagem, muito menos. Tu não precisa. Eu sempre digo que são 12, 13 pincéis que tu precisa. Mais do que isso, não. Aqui nessa sombra gigante, né? Nessa paleta gigante aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pra esse marrom aqui, ó. Ele tá parecendo mais claro pra vocês do que ele é um pouquinho mais escuro. Então, desse marrom aqui, ó, eu vou agora pra aquele ali, ó, pra esse. Vocês estão vendo a diferença? Pra vocês apareceu menos a diferença, tá? Então eu vou pegar esse marrom aqui com um pincel agora menor. Toda vez que eu pego, vocês já sabem, tiro o excesso. E agora eu vou começar a fazer essa maquiagem uma dentro da outra. Então eu vou dar batidinhas dentro do primeiro marrom. Eu não vou subir com esse marrom já lá em cima, na bordinha. Eu pego, se o meu pincel ele é menor, quer dizer que ele vai deixar a sombra mais concentrada. Sombra mais concentrada, além de pigmentar mais, essa sombra ela vai ficar mais escura. Então, aqui é onde eu tô aplicando marrom mais escuro com um pincel mais claro, eu vou começar a ter um degradê. Então eu posso ir dando batidinhas e posso ir esfumando. E aos pouquinhos, esse local aqui onde eu tô esfumando, ele vai se misturando com o outro. Ficou bem parecida as duas cores, então eu já vou passar para um marrom mais escuro agora. Eu aqui no espelho, eu tô conseguindo ver que tá escurecendo, mas na tela eu tô vendo que vocês não estão vendo não. Que isso acontece com cores muito claras na tela, por causa da luz aqui que eu uso, não aparece. Vamos lá. Dessa cor aqui, agora eu vou passar para uma cor aqui de baixo, ó. Dessa cor aqui, eu vou passar para essa. Agora, quando eu vou passando para outra, tiro o excesso do pincel e, de novo, eu vou aplicando dentro. Agora vocês vão conseguir ver o negócio escurecer. Agora sim. Então, olha só, se eu quero trabalhar um olho preto, não adianta nada eu vir agora com o preto aqui. Vocês imaginam o quanto o preto aqui ficaria manchado? Então eu tenho que vir com esse marrom aqui, que é um marrom médio. E agora vocês conseguem ver que ficou o quê? O degradê começa a acontecer. Para uma sombra se misturar na outra, eu preciso diminuir o tamanho do meu pincel e trocar a minha cor de sombra. Claro que os movimentos também importam. E muito importa também aonde eu tô subindo com essa sombra, até onde eu tô subindo, como que eu estou subindo. Então eu peguei sombra 5 vezes já. Eu vejo um erro muito grande sempre das alunas que
pega um montão de sombra e tenta esfumar, 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 esfumar. Isso dá muito trabalho. Então, eu vejo pegando sombra de uma vez só e tentando esfumar muito. É melhor tu pegar várias vezes a sombra e ir construindo o teu degradê. Então, eu vou dando batidinhas. Se eu estivesse fazendo essa mesma maquiagem com azul, eu poderia começar assim ou poderia começar de outro jeito. Tanto faz. Mas, se tu começar com o marrom lá em cima e agora tu já quiser vir com azul, tudo bem. Tu pode vir com um azul aqui, mais claro, e depois um azul mais escuro. Só que o degradê lá pra tua pele, ele tem que aparecer. Então, não adianta tu colocar preto aqui em cima, porque vai ficar marcado. Não vai ficar com degradê. Vocês estão entendendo? Me fala se tá ficando claro pra vocês ou se tá ficando confuso. A sombra escura, ela tem que aparecer lá em cima. Ela não tem que vir até aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo ali onde eu tô marcando? Tem a sombra clara. E a sombra escura, ela tá aqui. Só que depois que eu aplico a sombra mais escura, aos pouquinhos, como vocês viram que eu tô construindo esse degradê, eu posso voltar com o pincel maior, porque ele tá sujo com a sombra clara. E aqui vem um grande pulo do gato. Aqui vem um grande truque pra vocês. Voltem com os pincéis. Com as sombras também. Eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, da sombra mais clara, vou tirar um pouquinho do excesso e agora eu vou trabalhar aqui, ó, bem na bordinha, porque ficou levemente marcado. Bem na bordinha. Esse pincel aqui, que tá sujo de sombra clara, eu posso limpar ele se eu tiver muita insegurança ou eu posso subir com ele, desde que minha mão esteja bem leve. Eu posso ir lá pra fora, fazer um esfumadão lá pra fora do meu olho. Vocês estão vendo que continua claro aqui, mesmo eu passando o pincel aqui, ó, ele continua claro. Só que o que acontece aqui em cima agora é que vai surgindo um degradê. Então, eu posso voltar com o pincel grande, que ele tá sujo da sombra clara, e esfumar entre as duas cores. O que eu não posso fazer é pegar o meu pincel que tá sujo de marrom escuro e esfumar lá em cima. Ou então, pegar o meu pincel grande, que tá sujo de sombra marrom clara, e fazer esse movimento, ó, daqui pra lá. Eu não posso levar o marrom escuro pra cima. Eu preciso deixar ele aqui e subir um pouquinho a minha mão. Olha ali, um pouquinho, mas não mais do que isso. Eu não posso fazer esse movimento aqui, ó. Eu não tô encostando na minha pele, tá? Ó, eu não posso fazer. Porque senão vai ficar tudo de uma cor só e aí não vai ter degradê. O degradê, gente, vocês não vão enxergar uma listra dentro da outra, uma cor dentro da outra. Vocês vão enxergar um marrom mais escuro, que tá virando um marrom mais claro e que tá chegando na minha pele. Então agora eu vou aplicar um marrom com um pincel de depositar sombra, eu vou aplicar um marrom mais escuro, vou pegar esse aqui que é de depositar, e eu vou pegar um marrom bem mais escuro agora. Vou pegar aqui, ó, aqui embaixo, ó. Eu tava usando esse, né, se eu não me engano, deixa eu ver, isso mesmo, eu tava usando esse, agora eu vou usar esse aqui, ó, esse aqui, ó, vocês estão vendo? Então, né, show. Olha a cor desse marrom, é bem escuro. Vou tirar bastante as sombras, porque senão vai cair tudo na minha pele. Eu não sei se vai pegar aqui esse marrom, não vai pegar muito, porque eu tô com a sombra já selada, a pálpebra já selada, mas vamos lá, vamos tentar. Vou pegar um outro marrom junto aqui, vamos ver se vai dar certo. Vai ficar manchado. Olha só, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo ali na minha pálpebra pra fazer esse marrom grudar. Senão esse marrom não vai grudar. Vou pegar um pincel língua de gato e vou aplicar esse corretivo aqui. Porque as minhas ideias, gente, elas vão surgindo aqui junto com vocês. Eu sempre penso, o que as lindezas mais vão aproveitar? E aí vai acontecendo a maquiagem. Inclusive, eu vou pegar um outro pincel, peraí. Agora sim, ó, marrom escuro. Olha, agora vai. Vocês viram, gente? Quando a maquiagem de vocês manchar, talvez é isso aqui que tá acontecendo. Por que eu quero aplicar um marrom tão escuro aqui? Porque eu quero mostrar pra vocês o degradê. Porque hoje a gente vai focar no degradê horizontal. Normalmente o que a gente vê quando acontece isso aqui é porque senão não vai pigmentar a sombra. Eu poderia ter começado esse olho ao contrário. Eu poderia ter começado a sombra por aqui. Tanto faz por onde tu vai começar. Eu quero então um olho que a pálpebra esteja marrom e que vai subindo, mostrando pra vocês o degradê. Esse pincel aqui tá muito molenga pra isso, então eu vou pegar o pincel que eu tava usando, o corretivo mesmo. Esse aqui é o pincel que vai dar certo.
Olha, um pincel de aplicar sombra, só que menor, mais durinho. Tô pegando os mesmos marrons. E agora sim, ó, eu vou conseguir aplicar aqui nesse cantinho que tava ficando manchado, porque o pincel tava muito grande. Agora vai. E agora aqui embaixo também. Pronto, resolvido. Quanto menor o pincel e mais durinho, mais vocês vão conseguir deixar a sombra de vocês pigmentada. Olha, agora ficou a pálpebra inteira da mesma cor, que era o que eu queria. E vocês vão conseguir deixar menos manchado. Agora sim. Vocês estão vendo que a pálpebra agora ela tá toda da mesma cor? Show? Beleza. Não se preocupa com esse cantinho, tá? Esse cantinho aqui daqui a pouco nós vamos arrumar. Agora, vocês estão vendo que tá marcada a sombra? Tá tudo manchado ali no côncavo? Por quê? A sombra que eu usei na pálpebra móvel é muito mais escura do que a sombra que eu usei no côncavo. E eu preciso fazer um degradê. E degradê a gente faz como? Com as cores das sombras sendo ou mais escuras ou mais claras. Então, o que eu faço agora é voltar com o pincel médio que eu tava, pegar um marrom intermediário a essas cores e esfumar entre as cores. Quando as cores elas estão em família, olha o que acontece. Deu! Esfumou. É só isso. Então, quando eu me olho aqui, ó, eu não vejo nenhuma marcação de sombra. Se eu quiser subir mais o escuro, eu vou subindo mais. Se eu quiser voltar com o pincel, esse aqui é o pincel maior, tá? Ó, volto com o pincel maior, esfumo, e o que é mais importante aqui é que o degradê vai começando a aparecer. Então, o que eu queria mostrar pra vocês hoje é exatamente isso. Se eu estivesse trabalhando aqui com uma sombra verde ou com uma sombra azul, seria igual. Um azul escuro aqui, que vai indo para um azul mais claro, que vai chegando no marrom, que vai chegando na minha pele. Basicamente, essa regra, ela funciona com todas as cores, certo? O que eu faria aqui para esse cantinho? Esse cantinho eu poderia vir com o pincel menor de esfumar ele, ó, sem sombra nenhuma, só para tirar a marcação. E agora eu ilumino esse cantinho ali para não ficar marcado. Se você não pode iluminar a sua maquiagem aqui dentro, venha com marrom mais claro. Então eu vou fazer isso hoje, ó, com vocês. Peguei o marrom mais claro, aquele primeiro que a gente começou a usar, e eu também vou trabalhar degradê aqui. Porque se eu começar a fazer esse cantinho aqui, voltar com sombra escura, vai ficar cada vez mais manchado. Então aqui eu também faço um degradê para minha pele, assim como aqui e assim como aqui. Então, o básico que vocês precisam entender sobre degradê é uma sombra sendo trabalhada dentro da outra. Show? Uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu vejo muitas pessoas fazendo por aí, é fazendo assim, ó. Ah, sei lá, manchou um pouquinho aqui, vem com o dedo e tira. Não, gente, não vem com o dedo e tira. Se tu precisar dar uma esfumadinha pra tirar a cor, você vai pegar um cotonete seco com a mão bem leve e você pode tirar um pouquinho. Ao mesmo tempo que tira, você esfuma. O cotonete ele começa, não dá pra ver aí, mas ele tá todo marronzinho aqui, só que ele fica um marronzinho claro, só que ele vai tirando. O maior erro é você vir agora com demaquilante. Muito obrigada por vocês, mais uma live aqui comigo. Beijo no coração de vocês, até amanhã!